E aí, pessoal? Todos bem? Espero que sim. Tudo bem, Nicolas? Tudo Bem, certo, meu muito amigo. bom dia. Bom, estamos aqui para mais um conteúdo da nossa coluna Gestão, Tributos e Resultado, com meu amigo, consultor, empresário, multitarefas, Nicolas Belfort. E o tema de hoje é sobre tributo, caixa e lucro. Bom, é a sequência do texto da semana passada, na verdade, é uma abordagem auditiva e visual sobre o mesmo tema, para que a gente possa completar e ter todas as formas de abordagem do conteúdo pertinente ao texto alcançadas, e é isso. Espero que seja produtivo e vamos ao que interessa. Nicolas, me conta. Frio, né? Te conto que tá frio. E aí já fico irritado já. Rapaz, já me deu uma crise de espirro, então se eu tiver uma crise de espirro aí no meio do caminho, já peço desculpas aí. Perfeito. Hoje para quem não sabe, a gente, quando construiu isso tudo já há alguns meses atrás, a gente pensou numa maneira de construir alguma coisa que não só fizesse sentido, que tivesse um início, um meio e fim, que tivesse uma história para contar, mas ao mesmo tempo que tivesse conexão uma coisa com a outra. Não só uma conexão da parte de gestão com a parte de tributos, mas também que tivesse conexão entre o que a gente estava falando, o que eu escrevi e versus o que a gente ia falar nesses nossos bate-papos. A gente, em algum momento, acabou fechando isso meio que na nossa cabeça por temporada. A gente fechou a primeira temporada lá com os nossos 4 episódios. E aí, pessoal? Todos bem? Espero que sim. Tudo bem, Nicolas? Tudo Bem, certo, meu muito amigo. bom dia. Bom, estamos aqui para mais um conteúdo da nossa coluna Gestão, Tributos e Resultado, com meu amigo, consultor, empresário, multitarefas, Nicolas Belfort. E o tema de hoje é um vídeo, né, pertinente ao texto da semana passada, chamado de Tributo, Caixa e Resultado? Não. Ih, como é que é? Esqueci. Tributo, caixa e lucro. Ah, tributo, como é que é? Caixa e lucro. Pera aí, como é que é o título? Você vai fazer tributo, caixa e lucro. Faça esse corte em Ian. Vamos lá. E o tema de hoje é sobre tributo, caixa e lucro. Bom, é a sequência do texto da semana passada, na verdade, é uma abordagem auditiva e visual sobre o mesmo tema, para que a gente possa completar e ter todas as formas de abordagem do conteúdo pertinente ao texto alcançadas, e é isso. Espero que seja produtivo e vamos ao que interessa. Nicolas, me conta. Frio, né? Te conto que tá frio. E aí já fico irritado já. Rapaz, já me deu uma crise de espirro, então se eu tiver uma crise de espirro aí no meio do caminho, já peço desculpas aí. Perfeito. Hoje para quem não sabe, a gente, quando construiu isso tudo já há alguns meses atrás, a gente pensou numa maneira de construir alguma coisa que não só fizesse sentido, que tivesse um início, um meio e fim, que tivesse uma história para contar, mas ao mesmo tempo que tivesse conexão uma coisa com a outra, não só uma conexão da parte de gestão com a parte de tributos, mas também que tivesse conexão entre o que a gente estava falando, o que eu escrevi e versus o que a gente ia falar nesses nossos bate-papos. A gente, em algum momento, acabou fechando isso meio que na nossa cabeça por temporada. A gente fechou a primeira temporada lá com os nossos 4 episódios. E hoje a gente está fechando agora a sequência de mais 4 episódios, que seria da segunda temporada. Segundo. E aí, é óbvio, a gente não tá, isso não vem escrito, né? A gente está fazendo a organização toda por título, tem lá no site da Ágora, dentro da nossa área lá da nossa coluna, que Tá é a tudo lá. coluna GTR. E lá tem os cards, você clica e tem todas as informações.
Alguns episódios tem também, todos os episódios tem no YouTube, então você vai ver não só o texto, mas também depois a nossa análise aqui falada de cada um. E hoje, antes de começar e a gente entrar, eu tinha separado algumas coisas aqui, eu deixei aqui escrito só para poder relembrar o que que a gente Legal. fez. E na primeira temporada teve uma amarração muito legal nesse sentido, porque foi bem claro que a gente falou, bateu muito sobre margem, né? E a diferença entre vender e realmente ganhar dinheiro, né? E esse foi basicamente o tema dessa primeira temporada nossa. Nessa segunda que a gente conclui hoje com esse quarto episódio, por assim dizer, é, a gente trouxe a conversa mais para o caixa, que foi mais voltado em entender por que que a empresa parece saudável no papel, mas o caixa não respira, né? A operação fica sofrendo. Então, no fundo, acho que a gente saiu de uma pergunta de se eu estou ganhando dinheiro de verdade e chegou em outra, que é o meu caixa consegue sustentar a realidade atual da empresa. Então, fechando esse ciclo, o tema de hoje está muito em linha com essa lógica, porque muita gente acha que uma orientação tributária ela só vai melhorar o negócio quando aparecer lá na linha do lucro, lá na última linha lá do DRE que eu sempre falo. Mas na prática, muitas vezes o primeiro sinal de melhora ele já aparece antes, ele aparece no próprio caixa. Então, quando a empresa começa a ter mais previsibilidade, e a gente falou isso no último episódio sobre os cenários, quando ela começa a ter menos susto, quando ela começa a ter mais clareza, e quando você começa a ter mais controle sobre o dinheiro, isso vira justamente o tema de hoje, que é a orientação, o que uma boa orientação tributária ela pode fazer na empresa para ela respirar melhor, antes mesmo da gente olhar aquela última linha lá do lucro e achar ele bonito. Então, acho que esse fechamento conversa muito com o que a gente vem falando muito, que é margem, caixa, previsibilidade, porque no final não é só uma questão só de vender, né? Ter margem na teoria, viver realmente apagando o incêndio do financeiro. Então, acho que fica um bom resumo aí. Faz sentido, doutor Augusto? Total, total. Assim, e a questão tributária, ela é, em última análise, sempre ligada ao lucro, né? Se você paga menos tributo, em tese, seu lucro vai ser maior, se você olhar só essa variante de despesa. E aí Aham. você, necessariamente, quando tem uma margem, perdão, necessariamente quando você tem um custo tributário menor, em tese, seu caixa melhora, né? Se fosse Ah, só em função dessa variável, e o seu lucro vai melhorar. Isso aí é um dado importante com relação ao valor quantitativo da sua carga tributária, né? Se ele aumenta, seu lucro, sua margem tende a diminuir, e se ele diminui, seu lucro, sua margem tende a aumentar. é Só isso. que, além de você olhar regime tributário, dentro do regime tributário você olhar a própria tributação dos seus produtos ou dos seus serviços, entender possibilidades de terceirizar ou não, e tudo isso, né, e compondo a sua carga tributária efetiva ao final, existe uma variante tributária que não impacta diretamente a sua carga tributária efetiva, mas ela melhora o seu fluxo de caixa por si só, mesmo que sua margem fique a mesma, que é a escolha da apuração dos tributos pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Você pode apurar os seus tributos pelo período em que os fatos geradores são realizados e que as notas são emitidas, né? E em cima das notas, o seu faturamento, né? Vamos dizer assim, você paga o tributo, ou pelo regime de caixa, que leva em conta o seu caixa mesmo, que não importa, para efeito do pagamento do tributo naquele período, no caso, naquele mês, se o fato gerador aconteceu ali, se a nota foi emitida ali. Importa quando que o dinheiro daquele fato gerador ou daquela nota entrou no seu caixa. É um controle muito maior, é diferente, mas assim, em períodos que você recebeu menos, você paga menos. Afeta a sua carga tributária efetiva. Em períodos que você recebeu mais,
você paga mais, mas está relacionado à sua efetiva carga tributária ao seu faturamento. E pouca gente sabe, isso cabe até dentro do Simples. Uhum, Altera a alíquota do sujeito ali. uhum, Então, é um outro controle, tem períodos para você poder escolher isso aí, mas é uma medida tributária que é pouco usada, né? Mas que efetivamente afeta o caixa. Aí o sujeito, às vezes, que tem alta inadimplência, ou muita gente, não que não tem inadimplência, mas trabalha com o setor público, que fatura aqui para receber lá na frente. A adoção do regime de caixa melhora muito o caixa dele, o fluxo de caixa dele, porque ele só desembolsa, ou só realiza o desembolso quando o pagamento acontecer. E entre outras operações, quem adianta, né? Quem tem operações financeiras relacionadas aos seus recebimentos também. Então, esse é um exemplo concreto, específico, o regime de caixa, o regime de competência, que aonde o direito tributário impacta diretamente, tão somente, o seu fluxo de caixa. Pode reduzir o seu custo tributário? Pode, porque quando você tem uma inadimplência grande ou uma inadimplência recorrente, ainda que você fature mais alto, ele vai impactar na sua alíquota, lá no caso simples, né? Na alíquota que você tá, porque vai mudar a sua faixa que vai se dar com base numa receita bruta efetiva, né? Com base no ingresso no seu caixa. Isso é um dado que eu vejo pouca gente usar, mas está aí, à perfeito. disposição. É, para a gente acaba ficando muito claro, como a gente conversa muito sobre isso e fala sobre isso toda hora, mas para ficar mais fácil de entender, eu sempre falo isso quando alguém está com quando começa a se embananar muito nessa questão de caixa, de lucro e tudo mais. Mas a regra é o lucro, ele mostra a lógica econômica do negócio. E o caixa, ele mostra se a empresa consegue sobreviver ao tempo real das obrigações. Então, tempo real é justamente onde a gestão mais apanha, porque o dinheiro ele nem sempre entra no mesmo ritmo em que ele sai, que é exatamente o que o Dr. Augusto falou, principalmente nessas empresas que trabalham, que prestam serviço para governo ou vendem produtos para governo. Tem algumas que pagam com 90, com 120 dias. Então, a empresa ela pode estar construindo resultado, mas ela não tem previsibilidade, então ela vive pressionada. Então, às vezes, e você sentindo essa pressão, você acaba tomando decisões piores. Então, você compra pior, você negocia pior, você atrasa a decisão. Então, muitas vezes, você começa a administrar muito mais pelo medo do que pela estratégia. E quando uma orientação tributária melhora a leitura financeira do negócio, ela começa a gerar mais valor, né? Sem dúvida. E mesmo antes de aparecer um lucro maior, de fato, lá no seu DRE. E essa previsibilidade para a gente vale muito, mas quem que de fato para fazer isso? Então, essa diferença entre resultado econômico e disponibilidade financeira explica bem o que o Dr. Augusto falou, porque muita empresa olha para o DRE e pensa que era para estar melhor. Pô, não entendo. Estou analisando aqui e não estou conseguindo entender porque meu caixa mostra a história não é tão simples assim, né? Sim, Então, o primeiro ganho que a gente tem quando a gente monta esse tipo de estratégia é o ganho de respirar. E isso eu vejo muito na prática, né? Que a empresa ela não melhora primeiro porque ela vendeu mais. Ela melhora porque ela parou de se organizar mal, ela conseguiu entender melhor o fluxo dela, o calendário financeiro dela, de novo, a gente falando sobre o calendário financeiro, ele fica menos bagunçado, né? E a provisão começa a ser feita, acho que com mais seriedade, eu diria. ou até E clareza, né? é isso, e o preço ele começa a ser revisto talvez com mais critério. Então, Com certeza. se você vai ter uma disponibilidade financeira muito à frente, me parece muito justo que o reflexo no preço seja, o peso no preço seja
seja muito maior. Então, ele tem que ser visto dessa maneira com mais critério. Então, quando você começa a entender melhor o que que é dinheiro livre e o que está de fato comprometido, você começa a respirar. Assim, não é que dizer que todos os problemas acabaram, né? Mas não quer dizer que meu lucro explodiu e a operação agora está perfeita, mas pelo menos o caixa deixou de ser essa surpresa permanente que a gente fica sempre lutando aqui, sempre batendo na mesma tecla. Essa empresa que respira melhor, de novo, decide melhor. Então, acho que isso fecha um bloco importante aqui do que a gente está falando, Sim, porque esse é um dos grandes valores que eu considero que a orientação tributária e uma consultoria de organização financeira bem aplicada, e aí eu não estou falando só, obviamente, de cálculo de uma guia de imposto, ela muda a forma como a empresa entende o negócio e o dinheiro. Faz sentido, né, doutor Augusto? não, total, porque é, eu entendo a parte tributária como um pedaço da dinâmica de custos, né, da empresa, tá ali, é uma linha no custo. E aí você entender isso não só faz você entender uma variante do seu custo atual, da sua realidade, né, do tempo presente, como você falou, mas também da viabilidade daquele negócio, né? Ou daquele produto, ou daquele serviço, que vai afetar no mix, né? Você vai trocar, você vai aumentar, você vai diminuir, você vai manter esse, você vai tirar esse produto, você vai colocar. E aí você começa a entender uma variante que varia muito, não só pela ela varia por vários critérios, né? Até pelo o fluxo financeiro do negócio. E aí você começa a Aham. entender melhor os desdobramentos das tomadas de decisão, né? Que você vai ter com relação ao negócio, no final das contas, a gestão. E isso aí, o impacto no caixa é uma variante dessas aí, né? Porque o percentual pode mudar, a forma de cálculo pode mudar, e o momento da disponibilidade financeira desse custo pode mudar também. E aí você consegue, na verdade, você deve, no final das contas, somar isso tudo. E aí chegar e falar, ó, essa é a melhor decisão, essa não é a melhor decisão, porque eu tenho alguns clientes de mercado imobiliário, por exemplo, onde o ciclo financeiro do negócio é longo. Então, assim, o caixa é muito importante. Às vezes o caixa é até mais importante do que o lucro do negócio, né? Porque o lucro ele sabe que vai, ainda mais no período inflacionário, não. Nessa realidade econômica que a gente vive, ele sabe que vai dar certo lá na frente. O que ele precisa é estar atento ao fluxo, para não parar, né? Ou não tornar, ou não deixar o fluxo ficar negativo, caixa ficar negativo, desculpa, para que isso aí tome um pedaço do lucro lá na frente. Então, assim, não é uma coisa só. Pode parecer complexo? Pode, mas é muito da realidade de cada negócio. E entender isso aí faz o jeito entender melhor qual é a decisão que ele vai tomar, né? Se está É caro ou isso. está barato na compra. E o que você falou, isso no final das contas reflete no preço, né? Qual é o preço que eu tenho que vender? Se ele pressupõe um preço em ciclos longos, ou além do setor imobiliário, quem lida muito com o governo, né? Ou com empresas maiores que pagam com 60, até com 180 dias. Não faz sentido eu entrar nesse negócio para receber com 180 dias, ou, né? É, é, enfim, É é isso. uma relação de custo, tempo, e no final das contas, o caixa algo que vai afetar ou não o seu lucro no final, porque se ele ficar negativo e você tiver que desembolsar mais ou menos, com certeza isso aí afeta o resultado, né? É isso. Eu acho que no final das contas é sempre uma conta de chegada lá. E o direito tributário, ele não é linear, né? Há várias variantes em função do mesmo ponto de partida. Mas tá aí, é uma variante que vai acontecer, na verdade, né? Você só não sabe em que dimensão ou em que intensidade, porque ela vem, é certo. Então, por isso que chancela tudo que você fala aí com relação à necessidade de um suporte aí, que volta Perfeito. no que a gente vem falando, não só agora, mas desde a primeira temporada, vamos dizer assim. Com quem que você vai conversar sobre isso, né? Essa é a pergunta. Na verdade, nunca é uma pessoa só, né? É importante. Porque tem um advogado, tem um contador, tem um gestor financeiro. E é importante também que essas pessoas conversem entre si. Porque se você ficar também no telefone sem fio toda hora, a gestão de pessoas não vai funcionar adequadamente. É isso. Agora a gente faz todo sentido que você falou, você até já.
já adiantou, porque quando a gente fecha esse ciclo de entender essas variantes de gestão de preço, a gente entra justamente na parte de gestão. Quando a gente tem a orientação e a gente precisa transformar isso em gestão. Essa semana mesmo, eu até já tinha falado contigo, essa semana eu estava reunido com uma série de empresários e cada um estava falando uma coisa que achava certo para a gestão, para essas novas, esse pacote de bondade aí que vem do governo, esse pacote tributário novo aí bacana. E aí, cada um ficou, era uma reunião grande, tinha bons aí 20 empresários, e cada um tinha uma opinião diferente do que tinha que fazer, ou enfim, ou do que precisava fazer. E eu não tem como me meter muito nisso, porque a gente que está mais inserido e conversa muito sobre isso sabe que, como a gente já falou aqui diversas vezes, cada empresa é uma variante diferente. Ainda que você tenha o mesmo negócio, que você venda o mesmo produto com os mesmos pratos, Exatamente. o seu faturamento também vai mudar na estratégia que você vai montar, inclusive vai mudar o tua, o teu regime tributário. Então, aí, perfeito, a gente já entendeu tudo isso. Aí a gente tem orientação e agora como é que a gente faz? Como é que a gente vira isso para a gestão? Porque muitas vezes a gente recebe essa boa orientação técnica, a gente entende, o raciocínio faz sentido, a lógica faz sentido, todo mundo concorda, mas aquilo não vira rotina, né? Não vira revisão de preço, não vira provisão, não vira calendário. E existe um Então, dado importante aí da modernidade, só para permitir você completar, que é a parte da tecnologia, porque os procedimentos estão todos automatizados hoje. Não adianta é, você ter só o conteúdo também, você precisa entender como esse conteúdo entra no sistema de apuração, de composição de preço, na parte tecnológica e de controle, para saber se está funcionando ou não. Às vezes você tem um procedimento tributário que pode e deve ser feito, mas o sujeito não consegue colocar dentro da rotina dele. Aí não vai rodar, aí não adianta. Isso é um dado é, também para saber dessa tomada de decisão. Ah, eu tenho aqui uma operação que está desorganizada, vale a pena virar para o lucro real, mas eu estou no simples. Por quê? Porque eu não tenho controle. Então nem adianta. Assim, nem vai. Vai pagar menos, mas se for errado, vai pagar mais. Então, isso é um outro dado também. Assim, não tem, como você falou, receita de bolo. É tudo gourmetizado nessa parte aí. Não adianta. verdade. Às vezes a orientação ela tem, o campo técnico está todo coberto, mas ela não chega na gestão. Aí, meu amigo, trava tudo, não tem jeito. E aí o cara começa a não ver o resultado no caixa e começa a achar que ou não foi bem feito ou que tem, enfim, algum problema que não tá conseguindo enxergar. E isso é um recado importante, né, que a gente tem que trazer aqui, que não basta só a gente ouvir boas orientações ou estar bem assessorado. Você, empresário que está ali, que mete a mão na massa, você precisa traduzir essa orientação que foi dada para a realidade da empresa. Exatamente. Se existe uma nova leitura tributária, alguma coisa precisa ser revisada no financeiro. E se essa lógica econômica muda, você precisa revisitar o seu preço. Claro. Se tem risco, né, futuro, se tem algum impacto no futuro, alguma coisa você tem que provisionar para você não ser pego de surpresa, que são justamente aqueles cenários que a gente conversou no último episódio. Então, às vezes, a empresa ela não pode viver de boa intenção, né? Ela tem que viver de execução. E muita gente vive de boa intenção. É aquele famoso curso que você compra, você assiste 2 vídeos e você não assiste nunca mais. Não adiantou de nada, você jogou seu Não dinheiro adianta. fora.
Existe até um estudo que diz que, sei lá, 80 e poucos por cento das pessoas que compram um curso na internet não chegam a terminar o curso. E aí, basicamente, é essa execução que a gente cobra muito do empresário quando a gente aplica e quando a gente traz alguma orientação. Então, que fique bem claro, a empresa muitas vezes falha porque ela não implementa, né? Com certeza. Exemplo real que eu sempre trago, e eu vivi isso na operação, empresa que vende, empresa que tem movimento, empresa que tem cliente, que tem delivery, mas caixa vive apertado. Então, quando isso acontece, a primeira reação nossa é procurar esses problemas nos lugares mais óbvios que o empresário sempre procura. E em todas as Sim. rodas de conversa, todos os empresários que eu bato papo, principalmente na área de food, a gente Uhum. olha sempre o custo tá alto, o preço está errado, É o é, custo, né? o Sobretudo fixo, né? é isso, o volume não está suficiente. Primeira coisa que corta é o advogado. Exatamente. Aí o cara vai, bota a culpa na equipe. Ah, porque a minha equipe é ruim, está tendo desperdício. Então, é óbvio, isso tudo tem que ser olhado? Tem que ser olhado. Mas quando você entrou lá naquele passado e colocou a lente ali na conversa que a gente estava tendo, trouxe orientação tributária para dentro da leitura financeira. Acho que naquele momento eu deixei de me preocupar com o quanto a minha empresa estava vendendo. E até hoje, não é mais uma preocupação quando está vendendo, é óbvio, você faz ações para vender mais sempre. Mas isso muitas vezes não depende nem de você. Exato. É uma empresa de gestão de tráfego, é um bom social media, é alguém que sabe organizar esse posicionamento na internet. Então, como que essa venda está sendo lida, organizada e provisionada, isso sim é uma tarefa minha. E quando eu comecei a entender e fiz essa mudança, o negócio ele não começou a melhorar simplesmente porque ia vender mais ou menos, ele começou a melhorar porque eu passei a entender melhor o dinheiro. Eu comecei a entender melhor o fluxo do dinheiro. Então a provisão ela começou a ficar, acho que mais séria, eu diria, né? Isso. E eu comecei a Ela avaliar. ficou mais tracionada com o que efetivamente o negócio gera, porque você teve mais informação para ter mais previsibilidade, teve um entendimento melhor do negócio. E assim, e é isso aí. Assim, quando eu falo que a gente não é advogado, é um pouco isso, né? Porque a orientação tributária, como você falou, melhora a leitura financeira e a necessidade que a leitura financeira apresenta melhora a leitura operacional. Então, nós vamos funcionar lá na ponta, se o negócio funcionar direitinho, né? Você melhora aqui, aí chega lá, fala, aqui eu tenho que mudar. Aí você melhora a gestão, até a avaliação de equipe melhora como um todo, a questão a relação do preço do seu custo, nem sempre, com essa reforma tributária, isso vai ficar mais fácil. Nem sempre uma aquisição mais cara, ela é mais cara por si só. Se você pode gerar despesa tributária a partir disso também, ela meio que se paga. Você pode contratar um negócio melhor, um serviço melhor, um produto melhor. Então, quando eu falo que meu serviço é de receita, é isso. Você melhora, reduz o tributo, muitas vezes, né? A maior parte das vezes reduz, ou às vezes não reduz, mas fica no elas por elas, mas melhora a leitura tributária, que melhora a leitura financeira, que melhora a leitura operacional, e aí você vai exigindo melhoras em todas essas pontas na execução, não só na leitura, né? Mas você coloca também a informação no cliente, vamos dizer assim, no sujeito, e a visão analítica dele se expande. Assim, é outro negócio depois, ele vê o negócio de outra maneira. É outra Sim. lanterna, é Não, outra e luz. olha que interessante. Eu navego muito entre grandes redes de franquia e consenso é que dificilmente uma rede de franquia tem mais de 20% de entrega de DRE por parte dos franqueados. Olha só.
menos de 20%. E eu vou te falar, depois que eu comecei a aplicar isso, depois do que a gente virou e de tudo que a gente fez, hoje eu sou extremamente dependente do meu DRE. Porque eu preciso olhar para ele, eu preciso enxergar, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso olhar aquelas linhas. É porque ele Então, reflete o que está acontecendo mesmo. Na verdade, ele traz exatamente. é real, né? Ele não é um Aham, número lá, não é estimado, não é nada. É isso. aham. É É isso isso, mesmo. então, você vê como é que as coisas estão ligadas, né? Total. É impressionante. Já fiz essa pesquisa diversas vezes e raramente uma rede de franquias ela passa desses 20%. Então, tem diversas redes que aplicam descontos, bonificações para quando o cara manda o DRE, justamente para ele poder. Porque não só, olha, a rede de franquia quer o seu DRE, não é para enxergar o seu lucro, mas ela precisa também entender como é que está o negócio dela em todas as áreas. Se a rede de franquia foi ela que criou e ela que sabe quanto que ela está comprando, quanto que ela está vendendo, o que que ela está interessada em ver seu DRE. Justamente porque cada empresa é uma estratégia diferente. É uma aplicação de gestão diferente, uma aplicação de preço diferente, uma aplicação tributária diferente. Então, quando você começa a entender isso, acho que muda justamente essa questão de você ser mais preocupado e aí você acaba ficando mais dependente de ver o resultado do seu negócio via DRE. Certamente isso é um diferencial da franqueadora aí, né? Se ela se preocupar, se ela. Mas a impressão que eu tenho é que há pouco estímulo para isso, assim, há pouca. O sujeito que entra numa franquia e ele geralmente ele vende um. Não sei que ele já seja franqueado, né? Ele vende um outro universo e ele tem um capital e muitas vezes vai aprender, né? Ele conta que a franqueadora vai entregar esse tipo de conteúdo para ele, né? Então, isso com certeza faz toda a diferença, porque é um processo de treinamento também do sujeito. É muito melhor para a franqueadora ter um franqueado, ter menos franqueados e mais bem treinados do que ter um universo de franqueados em constante treinamento, né? Mas aí é do próprio negócio da franqueadora. Sim. No final das É, contas, tá tudo conectado. tá sim. E fomentar isso é um trabalho árduo aí dos franqueadores, mas eu acho que falta também um pouco de visão deles entenderem que se ainda com todos esses, esses benefícios que eles dão para receber um relatório que deveria ser automático do empresário fazer, será que eles não devem se perguntar se está faltando um pouco mais de educação para Ah, com os certeza. franqueados? Será que não está faltando um pouco mais de informação? Será que não está faltando eles trazerem profissionais que vão mostrar a importância de você ter um relatório financeiro bem feito, um demonstrativo de resultado bem feito? Então, fica aqui aí minha indagação aí para os Com franqueadores. certeza. De repente, o caminho não é outro. Não é só E marca, não é só fazer vender, né? Não adianta é, só fazer vender. é isso, exatamente. É, para fechar, eu acho que a mensagem ficou claríssima. Na primeira temporada foi muito bom e a gente conseguiu mostrar bem que vender ela não é o mesmo que ganhar, né? Acho que foi uma boa mensagem. Nessa segunda temporada agora a gente fechou falando sobre que ganhar no papel ele não é o mesmo que o caixa. E hoje a gente fecha a conta, mais uma vez mostrando a importância de uma boa orientação técnica, mas também uma boa gestão da empresa. E gestão também passa por você ter um relatório ou um demonstrativo bem feito. Porque só uma boa orientação tributária, ela melhora a previsibilidade mesmo antes de melhorar o lucro, né?
Então você começa a Sim, poder organizar tudo de maneira muito mais previsível. Então, acho que eu fecho aqui muito feliz essa segunda temporada. Fecho aqui o episódio de hoje. Acho que a mensagem ficou bastante clara, apesar dos meus quase espirros aqui durante o episódio. O tudo frio certo. tá meio bravo aqui, mas ficou bem demonstrado e encerro aqui minha falação. É isso. Concluo que no final das contas está tudo conectado. Tributário no Ah, financeiro, o financeiro na operação, a operação no financeiro, o financeiro no tributário. No final das contas, gestão é um conjunto de coisas, né? Não é uma atividade só. E o tributário está ali. Acho que essa é a mensagem. é isso. Muito satisfeito em terminar também essa segunda temporada, por assim dizer. Posso antecipar para o pessoal que essas temporadas vão estar disponíveis em e-book e material de vídeo quando a gente terminar a próxima, tudo lá no site da Agra, mas no momento certo, vamos dar o acesso para isso aí. O que a gente fez aqui vai ficar registrado. E é isso. Queria agradecer a sua presença mais uma vez, Nicolas, e dizer que nós vamos com tudo, hein? É isso. Vamos com tudo. Grande abraço, doutor Augusto. Pessoal, um abraço, meu amigo. O link para o texto está aqui na descrição do vídeo. E se vocês quiserem consultar os textos anteriores, os vídeos anteriores, é só zapear os nossos canais, tá bom? É isso. Vamos com tudo, hein? Um abraço.